Justamente sobre isso, você vê, foi publicada hoje uma medida provisória sobre o IOF e já em seguida, quase que segundos depois, sem exagero, já disseram, olha, essa vai ser derrubada, essa medida provisória não se sustenta e numa linguagem mais vulgar, não para em pé, né? Ela vai ser alterada. Como fazer então isso? E eu estou falando em termos estritamente econômicos, né? Afinal, uma série de gastos estão inscritos na Constituição, né? Então são gastos obrigatórios. Aí inclusive é uma discussão de alterar outra vez a Constituição. Nós somos um país que a Constituição vira programa de governo, não é um texto permanente. Nós temos, passamos já de uma centena, passamos bem largamente acima de uma centena de emendas constitucionais aí de 1988. Então, em termos econômicos, como é que fica essa questão? Quer dizer, precisa diminuir os gastos de alguma forma, ou entre aspas, não o cortar como o Jean Berger apontou, mas uma diminuição menor desse volume de gastos. Como é que fica, então? Como é que nós fazemos essa conta para no final não ter esse encontro marcado com a crise em 2027? Essa é uma questão complicada por conta desses arranjos econômicos e políticos. Então, assim, do lado tem o executivo tentando fazer contas, talvez às vezes de maneira um tanto atropelada, que aí sai propondo coisas que não foi feita a devida amarração e depois tem que voltar atrás porque não consegue apoio político para aprovar, né? Mas eu acho que dentro desse ambiente, inclusive, que tem que se aprovar e tem que se ter apoio político das casas, né, dos partidos, para conseguir fazer parte dessas medidas e ir para frente, a gente tem outros problemas também que criam impopularidade geral, né? Por exemplo, quando a gente vai pensar nessas fraudes do INSS, por exemplo, né, não vai afetar de fato vai afetar de fato o gasto, porque o governo vai ter que conseguir, por exemplo, indenizar essas pessoas que foram lesadas, né? Mas eu acho que cria também uma insatisfação com a população em geral, de puxa, né, a gente está sendo lesado no bolso, porque aí fomos prejudicados e não sei quanto, o governo para tentar até fazer uma gestão dessa impopularidade também para recuperar e repor esse valor que foi retido dos aposentados indevidamente, já se comprometeu que de alguma maneira vai fazer essa conta fechar. E aí a gente tem, por exemplo, outros buracos, né? O buraco sendo cavado cada vez mais, porque aí agora também de onde é que vão vir os recursos, se é que de fato vai conseguir, né? Existe pelo menos a expectativa de reter um pouco dos valores dessas entidades que se beneficiaram, mas enfim, a expectativa é que o governo vai ter que acabar cobrindo. Então, eu acho que existe uma série de questões aí que a gente vai tendo também, não só a discussão do governo ter que gerir os gastos, mas também criando uma insatisfação nas pessoas, porque elas também veem que a própria economia, as próprias finanças não estão indo bem, né? Os alimentos estão tão caros, a conta não fecha para fazer as contas, todo mundo conhece alguém que foi lesado nessa questão do INSS. Agora também dentro desse bloco de tributações e tudo mais também, e a CPI que aconteceu agora das bets, então também todo mundo tem um caso de alguém que se endividou, perdeu muito dinheiro com essas bets, e a discussão de como é que estas se posicionam. Então recentemente a gente está com uma pesquisa no Centro de Estudos em Finanças agora com esse mundo de bets, que é um mundo que a gente tem acompanhado e tem demorado um pouco mais o nosso levantamento, porque também teve essa mudança de regulamentar, esse impacto de regulação e tudo mais, né? Também nesse intuito de talvez ficar mais fácil o monitoramento e depois essa taxação que está sendo em pauta que seja dessa MP, que não vai ficar, mas já está nessa discussão, né? Então a gente tem feito esse levantamento de apostas. Eu acho que todo esse ambiente também vai criando uma insatisfação na população sobre, puxa, estou aqui sendo prejudicado com aumento de taxação. Se tem uma coisa que ninguém gosta é pagar mais imposto, né? Então, assim, hoje eu faço investimentos em instrumentos como uma LCI, uma LCA, uma debênture incentivada, que hoje são isentos e agora vai começar a ter um pouco mais de imposto, porque o governo tem que equilibrar as contas, o que é verdade. Só que aí quando eu vou ver tem fraude no INSS, super salários. Então, assim, isso também vai criando, acho que uma insatisfação da população
que para um ambiente de eleição para o ano que vem, concordo contigo, assim, nada, né, não se diz nada sobre mudar, por que tem que mudar em ano de eleição, mas a gente sabe que existe uma preocupação e esse jogo todo do tipo, como é que fica, dada a, né, a redução de popularidade e tal do governo, preocupação também de, assim, temos que gerir essas contas, tem um buraco que é grande, mas será que dá para fazer em algumas medidas um pouco mais paliativas, como uma forma de passar pelo menos esse período e talvez deixar por um novo governo, seja um governo de reeleição, ou seja, que outro governo for, a gente empurra um pouco, porque vai dar para dar uma, né, vai dar para cobrir esse déficit com essas medidas agora. Mas o grande problema é que toda aprovação disso parece improvável, né? Nesse curto prazo. E aí, Vila, só pegando aqui o gancho que a Cláudia... Claro. A última experiência, digamos, reformista nessa temática que a gente está falando, de forma mais sistemática, né, olhando a discussão do gasto, foi no governo Temer, né, que, sob certa ótica de popularidade, de ambiente político, a gente também não imaginaria que seria um governo que ampliaria e desenharia reformas mais estruturais, porque a gente vinha de um processo de impeachment, que é sempre muito difícil, Lava Jato, né? Então, todo o desdobramento da Lava Jato, em termos de legitimidade da classe política, enfim, foram anos muito complicados e, obviamente, do ponto de vista econômico, né? Que a gente estava vindo de 2 anos muito complicados. Se a gente olha o desempenho do governo Temer num curtíssimo espaço de tempo, conseguiu aprovar a emenda do teto de gasto, né? E quase aprovou, deu uma bela encaminhada do ponto de vista do esclarecimento para a opinião pública e para o debate público da reforma do Previdência. Então, Vila, até pedindo licença e entrando um pouquinho na sua seara, que é a seara da história, no fundo a gente precisa revisitar e tentar olhar o que estava, quais elementos estavam presentes naquela conjuntura que eventualmente podem se repetir nesse momento que a gente vai chegar na hora, né, para pegar um gancho do Jean Biagi, da hora da verdade, né? Para que mesmo em tese, em condições difíceis, que a gente tem comentado aqui, é possível que a gente encontre uma saída, porque bem ou mal, o sistema político brasileiro foi, diferentemente do caso argentino ou de outros desenhos institucionais, a gente vai mexendo aos pouquinhos, né? A gente nunca chega um momento de dar aquela bela reforma, vai mexendo aqui e acolá. Então, em alguma medida, se a gente quiser ter no 27, né, nessa transição 26 para o 27, quando a gente estiver pensando no orçamento em 26, pensando nesse novo ciclo, essa conjunção da ideia, olha, se não tiver isso, não dá em mínima governabilidade. Eu acho que é esse elemento que precisa estar presente, porque no momento do governo Temer, o que eu acho que foi o grande motor daquelas reformas? Aquela elite política que faz o impeachment e que depois tem a tarefa de governar, precisava entregar alguma coisa sob pena do problema político ficar ainda mais complicado. Então, em alguma medida, a gente espera que dessa vez a crise fiscal, né, não sei se dá para chamar de crise, faça esse gatilho, dê essa sensação de que precisa entregar, porque senão quem sentar lá na cadeira vai ter um mandato muito ruim, com dificuldade econômica, etc, etc. Antes de eu passar para o Jean Biagi, só lembrar quem nos acompanha que o governo Lula I fez uma reforma da Previdência, que levou inclusive a um racha no partido quando nasceu o PSOL, né? E isso nós estamos falando em 2003, né? E no governo Temer, mais uma reforma da Previdência. E o tema volta a se colocar agora da necessidade, segundo alguns especialistas, de mais uma reforma.